Atenta às minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor, o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Que me sustém a mão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele provém os bons e os maus pensamentos.
Há coisas que se devem guardar, e isto é indiscutível. Deve-se guardar muitas boas recordações, deve-se guardar, às vezes, presentes, lembrancinhas que recebemos. Não é muito próprio de uma pessoa que tem sentimento dar a outrem aquele presente que ele recebeu. Há coisas que se devem guardar, porque expressa amor, sentimento, expressa palavras que muitas das vezes as pessoas não conseguem pronunciá-las. Então há coisas que se deve guardar, isto é indiscutível. Como eu acabei de dizer, deve-se guardar as boas recordações, datas especiais, datas que te faz amar mais, respeitar mais, motivar-se mais para o bem-estar da vida, o bem-estar da família. Deve-se guardar valores, deve-se guardar conselhos. Como seriam as famílias, como seriam as igrejas, como seria a vida daquele homem que me ouve agora, se ele tivesse guardado os conselhos. Poderíamos dizer como seria a vida daquele filho pródigo, se ele tivesse guardado os conselhos do seu pai e de sua mãe. Quando eles diziam: não vá, meu filho, a casa do pai é bem melhor, o mundo é cruel. O mundo judia, marca, fere, humilha, pisa. Ele te ensina, ele é uma faculdade, mas ele é cruel. Ele sabe machucar, ele sabe deixar um coração dorido, ele sabe deixar uma vida completamente traumatizada. Se aquele filho tivesse guardado, o problema é que muitas vezes nós não guardamos. E São Tiago diz que nós nos fazemos ouvintes, mais ouvintes esquecedores. Ou seja, o profeta Isaías e o evangelista São Mateus falaram a mesma coisa, tendo ouvidos e não ouvem. Isto é, não guardamos. E aí Jesus também falou em Mateus 7, versículo 24. É homem imprudente, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ouvir e não praticar significa não guardar. E quando nós não guardamos os valores, os tesouros que recebemos, quando nós não guardamos os conselhos que nós recebemos, a Bíblia nos mostra isso, que a gente acaba sofrendo. A Bíblia diz que aquele que não guarda os conselhos é filho, é servo imprudente. Aquele que aborrece, Provérbios 5, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que aquele que aborrece a correção, é o que diz a Escritura, o fim dele não é bom. Provérbios 5, versículo 12 diz: como aborreci a correção, e como meu coração desprezou a repreensão. Aborrecer a correção, desprezar a repreensão, significa não guardar os conselhos, significa não guardar os valores. E a Bíblia diz que aquele que não guarda os conselhos é imprudente. Aquele que aborrece a correção, ignora o ensino dos mestres. Eu digo muito mais do mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que ignora o ensino do mestre dos mestres. Aquele que não acata a receita do médico dos médicos. Aquele que não vem aprender aos pés do doutor dos doutores. Aquele que não se dobra e presta reverência ao Rei dos Reis. Provérbios capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que este irá gemer
sofrerá no seu fim. Sofrerá, gemerá no seu fim. E isso porque foi imprudente. Isso porque ele não acatou os conselhos que recebeu através do ensino de Jesus. Ele não acatou os conselhos vindo através dos pais, através do mestre, dos ensinadores, através daqueles que estavam supostos a ajudá-los, a prepará-los para a vida. E aí Provérbios diz que ele gemerá no seu fim, quando a sua carne e o seu corpo estiverem para serem consumidos. Guarda, é o conselho que Deus te dá. Guarda, porque em tempos incertos como estes que nós estamos vivendo, não é tempo de você desperdiçar. E não só valores, nós estamos pensando agora em valores, mas tipificando espiritual. Em tempos de incerteza, insegurança, em tempos de crises como este que nós estamos vivendo, crises em todos os âmbitos, crise ambiental, o meio ambiente está em crise, quanta poluição, quantas enfermidades oriundas da poluição do meio ambiente. Ou seja, tudo está vivendo a sua crise, setor imobiliário, automobilístico, setor industrial, político, setores de todas as espécies. O mundo religioso está vivendo a sua crise, as religiões estão em crise, as igrejas estão em crises. Dá vergonha de ouvir alguns hinos e chamá-los de hinos cristãos. Os hinos, este setor está em crise. Os cantores gospels, eles estão em crises. Olha o cabelo, o perfil, olha o motivo, o objetivo pelo qual eles compõem as suas canções. É difícil achar uma música que você saiba que está agradando a Deus e de fato levando o coração do homem para mais perto de Deus. Será difícil ouvir um cantor, uma música onde o intuito, o objetivo que está por detrás, a força motriz daquilo não seja o ganho financeiro. É uma crise generalizada no setor da educação, é uma crise generalizada na saúde. Em todos os âmbitos que você olhar, você vai ver um mundo em crise. E em um tempo de crises, em um tempo de incerteza, insegurança, o melhor que você tem que fazer é não desperdiçar o que você já recebeu. É você guardar, poupar, porque os dias são maus e ainda poderão piorar ainda mais e mais. Porque não há sinais reais, consistentes, sólidos de melhoras. Existem especulações, desejos, mas não há sinais sólidos, consistentes, que transmitam confiança para melhorias. Isso em todos os sentidos: saúde, educação, religião, vida cristã, meio evangélico, músicas cristãs, em todos os sentidos. A vida familiar, está tudo indo mal, os lares estão indo mal, a educação está indo mal, tudo está indo mal, a saúde está indo mal, a política nem se fala, está tudo indo muito mal, as coisas não estão indo bem. E quando as coisas não estão indo bem e há uma crise generalizada, o melhor que o nosso ouvinte deveria fazer é poupar, é guardar, porque ainda pode piorar muito mais. A Escritura diz: guarda o que tens. É o que a Bíblia diz no Apocalipse. Para que ninguém roube a tua coroa. Coroa é aquilo que você já alcançou, já recebeu. Então guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, existe, meu amigo ouvinte, uma grande realidade diante dos nossos olhos neste programa de hoje. A necessidade de guardar. Guardar para se salvar, guardar para poder melhorar. Como José disse a Faraó: guarde por 7 anos, porque virão outros 7 anos de vacas magras. E se não poupar e se não guardar, as coisas irão piorar. E ele disse: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Existem mamães que dão aula nisto, né? Existem mães que
Por longos anos elas guardam as roupinhas, ou guardam nem que seja um sapatinho ali daquele bebê, aquele que um dia foi um bebê, hoje já é um homão casado, já lhe deu netos. E há mamães que às vezes guardam aquele primeiro pagãozinho, aquele primeiro sapatinho daquele primeiro filho, e aquilo fica ali guardado no baú dos guardados, digamos assim, por anos e anos, guardando valores, recordações, sentimentos. Há esposas que também são assim, sentimentais, não deixam a coisa banalizar. Elas guardam até hoje aquela carta que o esposo escreveu há 30 anos atrás, quando se enamoraram do outro. Há filhos que guardam, eles guardam a gratidão. É raro, é poucos, mas ainda há. Há um aqui, outro acolá. Algumas agulhas ainda são encontradas dentro do palhol. Há filhos que guardam a gratidão pelo esforço dos pais, a dedicação a gratidão pela dedicação dos seus velhos pais, que se esforçaram para poder estudá-los, esforçaram para poder formá-los, prepará-los para a vida, ainda que com dores, porque os pais criam seus filhos com dores, principalmente num dia igual esse que estamos vivendo. Este é um tempo de dores. Os pais gemerão para criar os seus filhos num país que está vivendo a crise que o nosso país está vivendo, desemprego aumentando por todos os lados. Num país onde as coisas estão tão caras, onde os preços estão tão elevados, onde as taxas de juros são tão abusivas, em um mundo onde a crueldade se vê pintada de anjo, com fachada angelical, a crueldade vai seduzindo a população, os pensionistas, aposentados, vai seduzindo o trabalhador, o necessitado, que tem que recorrer às correntes, às linhas de crédito. E então a população vai sendo massacrada de todos os lados. É um tempo de gemúria, de lágrimas, é um tempo de dores. E há filhos que, quando veem o esforço e a dor que seus pais sofreram, tiveram que se submeter para prepará-los para a vida, eles conseguem retribuir gratidão à dedicação dos pais debaixo de sol, chuva, noite, dia. Não tinha hora, não tinha tempo, não tinha enfermidade, não tinha nada que os fazia parar. Há filhos que guardam essa gratidão por esse esforço do pai que foi para o campo, que se feriu todo, foi para o cabo da enxada para poder prepará-lo. Tem filhos que guardam a gratidão nos seus corações. Guardar é uma boa coisa. Guardar para o bem, guardar para o seu valor interior, guardar para que você não se torne um homem duro, uma mocinha dura, insensível, rebelde, um crente duro, insensível, rebelde, que não guarda os benefícios do Senhor, como diz o Salmo 103. Davi disse que minha alma não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi não queria se esquecer. Os homens se esquecem, maridos se esquecem, vão embora, deixa suas velhas esposas com suas veias arrebentadas, com estrias no seu corpo, deixa suas velhas esposas com seus cabelos já se branqueando, e eles vão embora atrás de uma prostitutazinha. Mas ele se esquece que aquela mulher foi nova e que a Bíblia diz que ele deveria guardar, gozar os dias da sua vida com a mulher que Deus lhe deu na sua mocidade. Eles esquecem que ela já lhe deu 2, 3 filhos, já teve muita paciência com este homem ignorante, com este homem que parecia mais uma bomba atômica. Ele esquece do quanto ela sofreu, lutou ao lado dele, e agora que ele toma um pezinho, ele a chuta, a deixa na história, no passado, e vai embora atrás de uma Jezabelzinha, como diz a Escritura. Vai atrás de uma mulherzinha encantadora que põe a sua barriga de fora, que põe as suas nádegas e os seus seios de fora e sai seduzindo. E eles vão porque são bobos. E eles vão porque eles não veem que aquilo é uma isca de Satanás para destruir a família e para mandar a sua alma para o inferno. Eles vão atrás dessas coisas. Eles esquecem que têm filhos, esquecem que têm valores que não deveriam ser negociados. Eles esquecem que ficou ali
uma jura no altar diante, não do homem, mas diante de Deus, que seriam fiéis um ao outro e que viveriam juntos até que a morte, não até que uma prostituta, não até que uma menininha nova trabalhando no seu escritório, não até que uma mocinha nova trabalhando na sua casa te seduzisse. Esquece da promessa que fez para Deus. E você acha que Deus se esqueceu que você fez a promessa? Deus guarda a promessa e Ele irá te cobrar dela um dia. Ele irá te exigir um dia o cumprimento da mesma que você fez. As pessoas brincam com Deus, brincam com a palavra. Elas não guardam a palavra de Deus para não pecar contra Deus, como disse o salmista, que ele guardou a palavra no coração dele para não pecar, para não cair nesse ridículo que muitos filhos caem, de esquecer o que seus pais fizeram por eles, para não cair no ridículo que muitos maridos caem, esquecer a mulher que Deus lhe deu na sua mocidade, esquecer os filhos que tiveram, as vitórias, as lutas que tiveram juntos e as vitórias que tiveram juntos. Há pessoas que caem no ridículo, elas sofrem de uma amnésia sentimental, uma amnésia moral, uma amnésia espiritual, uma amnésia de valores, não vê nada, fica cego, fica como um animal irracional. E eles esquecem, e quando as pessoas esquecem ou deixam de guardar alguns valores, alguns princípios, eles mesmos assinam seus divórcios, eles mesmos assinam a sua passagem para ir ao inferno. Não é Deus que mandará o homem para o inferno, é você mesmo que está assinando a tua passagem para o inferno, com teus maus comportamentos, com os teus desvarios, as tuas loucuras. É você mesmo que se candidata, é você mesmo que compra a passagem. Não é Deus que te condena, é você mesmo que te condena. Deus te perdoa, Deus te chama para rever, para se arrepender, para se corrigir. Deus te chama, mas é você mesmo que te condena, é você mesmo que judia da tua consciência, da tua alma, do teu emocional. É você mesmo que põe espanto na tua vida, no teu caminho, por não guardar, por ignorar, por tapar os ouvidos, por endurecer a si mesmo. Eu conheço uma história acerca de uma mulher que guardou uma pequena coisa, mas que salvou o seu casamento. Há pequenas coisas que, se você guardar, salvará a tua alma do inferno. Há pequenas coisas que, se você guardar, salvará a tua família de ir para o mundo. Há pequenas coisas que, se você guardar, salvará os teus filhos de irem para as drogas, a tua filha, os teus filhos de irem à prostituição. Há pequenas coisas que, se você guardar, vai aumentar a sua fé, vai aumentar a qualidade da sua vida familiar e da sua vida cristã. Estou falando, há muitos cristãos que vivem um inferno dentro das suas casas, um inferno dentro das suas vidas. Aquela mulher guardou uma coisinha tão pequena, mas ela chegou um dia que o tempo fechou dentro da sua casa. O tempo fechou no convívio entre ela e o seu marido. Chegou um momento que eles foram e disseram: chegamos no limite, não dá mais para continuarmos vivendo junto. Se nós continuarmos vivendo junto, ou eu te mato ou você me mata, e isso vai virar uma tragédia. Vai virar um escândalo. É melhor você ir para um canto e eu ir para outro canto. E o casamento era comunhão universal de bens. Agora eles tinham que fazer a partilha dos bens. E foram atrás de um advogado. E o advogado então os aconselhou, disse: vai primeiro, vende tudo que vocês têm que vender, faça a partilha dos bens antes de você se divorciar, porque eu sou um advogado, amigo da família, cristão. Se vocês caírem na mão de um charlatão aí, ele vai roubar tudo que vocês têm, vai deixar você zerado. Como existe aí uma corja de bandidos também fazendo isso. Eles tiram todo centavo daquela pobre que não sabe ler. Eles tiram cada centavo daquele pobre homem que precisa de receber sua aposentadoria. Eles não têm dó, eles são cruéis. Há muitos que são cruéis, não passam de vigaristas. E aquela mulher e aquele homem caíram na mão de um bom advogado. Não era um corrupto, não era um bandido com terno e gravata. Não era um bandido que havia estudado direitos. Era um homem legal, de um bom espírito, de uma boa qualidade.
Era um homem amigo, era um homem que tentaria de todos os meios a reconciliação, tentaria ganhar tempo de todas as maneiras, a fim de que o pior não viesse a acontecer. E assim o casal fez, foi-se embora para dividir. Você fica com este carro, eu fico com este. Você fica com esse televisor, eu fico com este. Você fica com esse dinheiro que está nessa conta, eu fico com esse. E eles foram dividindo, começa se dividindo por aquilo que tem mais valor. Começaram a partilha dos bens antes do divórcio. E depois de tanto dividir, um dia se encontrou os dois dentro do mesmo quarto, e agora eles foram em um baú de guardados antigos. Ali estavam álbuns de fotos, ali estavam algumas joias que ela havia recebido enquanto namorava, ali estavam alguns cartãozinhos de aniversário, de Dia dos Namorados, ali estavam algumas recordações antiguíssimas. E eles começaram a dividir, isso é seu, isso é meu, isto é seu, isto é meu, querendo dividir até o último centavo. Mas em dado momento, os dois voaram com as suas mãos juntos em uma caixinha. E aquela caixinha se desfez, não suportou o peso daquele casal brigando. Há coisas que se desfazem com o peso da briga, com o peso da desvalorização, há coisas que se desfazem com o peso das agressões, com o peso dos atos contínuos que vão ferindo, vão desgastando. E eles foram e voaram juntos em cima daquela caixinha que rasgou. E quando eles olharam dentro daquela caixinha, adivinha o que estava lá dentro? Era um parzinho de sapatos de quase 30 anos atrás. E quando eles viram aquele parzinho de sapato, um pegou um pazinho, o outro pegou o outro pazinho e começaram os dois chorando. E um puxava para um lado, um puxava para o outro, e daqui a pouco um deles falaram, não, pode ficar. O marido disse àquela esposa, não, pode ficar que esse sapatinho ele é seu. E aquela mulher pegou aquele par de sapato e disse para o seu marido, pode ficar com esse parzinho de sapato, ele é seu. E um querendo dar o parzinho de sapato para o outro. E daqui a pouco os dois estavam chorando porque o sapatinho trouxe recordações. E os dois começaram a chorar. E os dois se abraçaram ali dentro daquele quarto, com aquele parzinho de sapato entre eles, na altura do seu peito, quem sabe, na altura do seu coração. Eles se abraçaram chorando e começaram a lembrar que aquele parzinho de sapato era o parzinho de sapato, o primeiro que eles compraram depois do casamento, quando ficaram sabendo que aquela mulher estava grávida. Só que aquela criança que viria a calçar aquele parzinho de sapatos, ela havia morrido e não chegou a usar aquele parzinho de sapatos. Eles tinham algo em comum, o parzinho de sapatos. Eles tinham uma dor que era de ambos, o parzinho de sapatos. Eles tinham guardado uma recordação, um valor que era de ambos, o parzinho de sapatos. Ah, se nós muitas vezes conseguíssemos guardar alguns parzinhos de sapatos, quantos lares seriam salvos? Ah, se as nossas igrejas conseguissem guardar alguns parzinhos de sapatos, quantos membros seriam salvos do inferno? Parzinho de sapatos pode ser valores, pode ser boas recordações, pode ser guardar o respeito, a consideração, o amor pelo próximo, pelo cônjuge que vive ali tão pertinho. Se nossas igrejas conseguissem guardar os seus parzinhos de sapato, ou seja, guardar o parzinho de sapato é guardar a recordação do filho que morreu. Ah, se o nosso ouvinte que me ouve agora conseguisse guardar o seu parzinho de sapato. Que parzinho, pregador? A recordação do filho que morreu. Que filho que morreu? Eu não perdi nenhum filho. Não. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O filho morreu. Será que não te deixou nenhuma recordação que te faz chorar? O filho Jesus morreu. Será que não tem nenhuma recordação que ele tenha te deixado neste baú velho que é você, nesta caixa de recordação, neste coração, neste espírito que te faça ajoelhar, abraçar,
perdoar, amar, se converter, abrir mão do divórcio, abrir mão da destruição, abrir mão do pecado, abrir mão dos vícios, abrir mão daquilo que só irá traumatizar, ferir, envergonhar. Você não tem nenhuma recordação que poderia te fazer abrir mão daquilo que Provérbios 5:11 diz? Irá te fazer gemer no fim dos teus dias, gemer quando o teu corpo estiver se decompondo na sepultura. Não podes você abrir mão hoje de algo que irá lançar a tua alma no inferno. Oh, meus amigos ouvintes, deveríamos ter algumas recordações que nos elevasse, que nos unisse, como aquele casal em torno de um parzinho de sapato. A recordação daquele casal os fez voltar no advogado e dizer: nós estamos arrependidos, nós não vamos nos divorciar mais, nós vamos lutar por viver uma vida melhor. Nós já sofremos muito juntos, já tivemos muitos altos e baixos, já caímos juntos e levantamos juntos, nós vamos levantar de novo. E o advogado disse: o que lhes fez mudar de ideia? Eles tiraram um parzinho de sapato da bolsa e disseram: este parzinho de sapato nos levou de volta à nossa origem, nos levou de volta ao início do nosso casamento, nos fez lembrar o quanto nós nos amávamos, o quanto estávamos encantados um com o outro, o quanto nós nos admirávamos, o quanto nós respeitávamos um ao outro. Esse parzinho de sapato salvou o nosso casamento. Por que ele salvou o casamento de vocês? Porque nos fez lembrar do filho que nós dois juntos choramos por ele, do filho que nós dois juntos sofremos por ele, do filho que nós dois juntos tivemos que ver morrer e descer à sepultura. Oh Deus, dá a estes lares cristãos agora alguns parzinhos de sapatos, algumas recordações que os fazem lembrar do filho que morreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, do filho que se entregou para perdoar os nossos pecados, do filho que morreu para evitar o nosso divórcio com a eternidade, nosso divórcio com a palavra. Oh Deus, desperta alguns sapatinhos, algumas recordações de quando Deus falou, de quando Deus corrigiu, de quando Deus veio carinhosamente te tirar da sarjeta, da ruína, do inferno. Faz os crentes relembrarem do seu sapatinho para não ir para o chiqueiro qual estão indo. As igrejas estão voltando ao chiqueiro, voltando ao pecado, voltando ao mundanismo, está se perdendo a santidade, estão divorciando da palavra, divorciando de Deus. Sabe por que estão divorciando? Porque não lembram do sapatinho, não lembram do filho que morreu, não lembram da escritura que diz para guardar a santidade ao Senhor. Estão sofrendo amnésia espiritual. Não lembram do filho que morreu, porque se lembrassem do filho que morreu, eles fariam tudo para viver uma vida santa, justa, piedosa. Se lembrassem do filho que morreu na cruz do Calvário, agonizou por 7 horas, e às 3 da tarde expirou, inclinou a sua cabeça e ali expirou. Se lembrassem do sofrimento do mestre para te tirar das drogas, da prostituição, do divórcio, do álcool, se lembrassem do sofrimento do mestre para vos fazer cristãos, vocês não voltariam ao vômito, não voltariam ao despojadouro de lama, não voltariam ao velho homem. As igrejas estão voltando ao velho homem, ao despojadeiro de lama. O que era pecado não é mais, o que incomodava a alma já não incomoda mais. Voltem, meus filhos, diz o Senhor. Há um sapatinho nesse baú, há uma recordação nessa palavra que te fará amar a minha palavra, que te fará não divorciar da eternidade. Há alguns sapatinhos em muitos corações. Você só precisa encontrá-lo dentro deste baú velho. Há coisas que, se você recordar, com certeza você nunca se apostatará, nunca deixará a fé. O mundo poderá modernizar, banalizar, as igrejas poderão se corromper, mas tu te manterás limpo, porque Deus te mandou um sapatinho para recordar.
recordar que o filho, ele morreu por ti. Se tu recordares do sapatinho, eu tenho certeza que você se arrependerá de ter deixado tua mulher, se arrependerá de ter agido assim com os teus filhos, se arrependerá de ter ido atrás das paixões desse mundo, se arrependerá de ter virado as costas para Deus, de ter saído da congregação, de ter se afastado da comunhão. Se arrependerá de ter metido a tua cara nas drogas, no álcool, no pecado. Se tu lembrares do sapatinho do filho que morreu na cruz do Calvário por tua alma, lembrares com teu coração, com tua alma, com tuas emoções, eu sei que tu virás, e então arrependerá dos teus pecados e pedirá o teu batismo nas águas no nome de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados, para anular este pedido de divórcio com o céu, este pedido de divórcio com a eternidade. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, dos vossos pecados, dos vossos divórcios. Arrependei-vos, cada um de vós, das vossas incredulidades, e venham ser batizados em nome de Jesus Cristo, para não se divorciarem do céu, de Deus, da salvação.